Olá, comunidade. Olá, povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo, vamos falar de como surge a Bíblia, de onde veio, para onde vai, quem é o destinatário, quem é o remetente. É trabalho humano? É uma cultura humana que desenvolve? É puro entendimento humano? Ou tem algo superior, maior do que a ação humana neste livro tão conhecido que é a Bíblia? Ou é apenas textos antigos, velhos livros, velhas sabedoria dos povos antigos? Então vamos falar sobre isto. E se você quer entender melhor esse processo, venha conosco. Vamos falar sobre isto. Vamos refletir sobre a Bíblia na sua origem. Nós vamos estar lançando aqui no canal uma série bíblicas que visa exatamente contar um pouco dessa história da Bíblia, antes de ser Bíblia. E nós vamos chamar isto de capítulos versus versículos. Vamos refletir sobre a Bíblia, sobre a sua construção e a participação do ser humano e a participação de Deus. Quanto de inspiração há na Bíblia? O Espírito Santo que conduziu a redação da Bíblia, ele que inspirou, ele que é o autor da Bíblia. Já comecei a adiantar. Vamos fazer uma oração. Pedir a esse Espírito Santo que ilumine a nossa mente, para que nós possamos ter abertura para entender aquilo que de fato é da vontade de Deus que nós entendamos. Vamos pedir ao Espírito Santo que aqueça o nosso coração, iluminando, para que nós possamos abrir, para que a luz do céu possa entrar e fazer morada no nosso coração e na nossa mente. Amém? Meu nome é José Olímpio, seja bem-vindo e deixe o seu joinha se você já gosta da ideia de conhecer um pouco mais da história da Bíblia. Se você é novo no canal, se inscreva e acompanhe essa série que está começando. Vamos lá. Homens e mulheres, por um período de longos anos, foram redigindo o livro mais lido do mundo, o livro que nós conhecemos e que pegamos na mão hoje e chamamos de Bíblia. Este livro é a palavra de Deus expressa, escrita. Deus se comunica com as suas criaturas, em especial com os homens, com as mulheres. Deus fala e quer fazer experiência com o homem e com a mulher. Deus toma a iniciativa de amar primeiro, de falar primeiro, de querer uma resposta. Deus tem diversas formas de falar, mas a palavra de Deus, ela consegue chegar até o ser humano. Então, se a gente pensar que o livro é a palavra de Deus, nós já estamos reduzindo essa palavra de Deus. Ou se nós pensarmos que o livro é a única forma de Deus falar conosco, nós estamos também reduzindo Deus.
Deus não está preso num livro, nem tampouco a sua palavra, nem tampouco o que ele quer comunicar conosco. Deus não está condicionado ao livro. Mas, contudo, o livro ao qual nós estamos falando, a Bíblia, é a palavra de Deus para nós. A Bíblia, ela levou aproximadamente 16 séculos para ser redigida, como nós conhecemos hoje. Desses 16 séculos, 15 séculos foram antes de Cristo. E só um século após Cristo, Jesus Cristo, conclui-se a redação da Bíblia. Mas como? Por que tanto tempo? Porque, na verdade, primeiro a Bíblia nasce do ato da experiência de Deus com os seus escolhidos. E essa experiência, ela se torna um fato. E esse fato, ele é narrado, ele é contado de uma geração para outra geração. E vai se contando essa experiência que se teve com Deus. E Deus tem, no texto bíblico, inúmeras experiências, inúmeros relatos. E aí nós temos, então, algumas fases. A fase do fato, aonde a coisa acontece, aonde o evento acontece, como ele é interpretado, como ele é contado para as gerações futuras, e só depois de muitos anos e anos e anos é que essa história, que é oral, contada, é redigida. Não é verdade? Então, a ideia de quem conta um conto, aumenta um ponto, ela procede aqui no caso da Bíblia também. Assim como exageros e omissões. Para assegurar um pouco disto, a fidelidade ao texto, nasce então a tradição. A tradição são aqueles personagens que vão intermediando uma geração e outra e vão dosando, vão pautando a história na realidade da origem, conforme foi recebendo, transmitindo, mas mantendo a fidelidade da história contada. Tá? Para o cristão, para o cristianismo, o centro, o núcleo, o meio da Bíblia se dá com um evento chamado Jesus de Nazaré. E vale ressaltar aqui que Jesus de Nazaré nunca escreveu uma linha sequer, uma palavra ou uma vírgula que esteja na Bíblia. Aliás, vale lembrar que Jesus escreveu, está na Bíblia. Ele escreveu no chão, quando ele estava sendo questionado se era lícito ou não condenar uma mulher pega em adultério ao apedrejamento. Jesus então abaixa e escreve na terra, na areia, no chão. E aí, depois ele termina o seu pronunciamento, aquela famosa frase que mesmo quem não conhece a Bíblia conhece a frase: atire a primeira pedra quem não tiver culpa. Então, na Bíblia não há um registro do que Jesus teria escrito no chão. E esse escrito no chão não fez parte da fase oral. Ninguém preocupou em ler o que Jesus estava escrevendo ali e transmitir. Não houve esta preocupação ou intenção. Então, a fase oral, ela acontece no Antigo Testamento, que nós vamos chamar Primeiro Testamento, e também no Novo Testamento, que nós vamos chamar Segundo Testamento.
nós vamos entender que toda a Bíblia é um livro só, que está dividida em 2 testamentos, primeiro e segundo, Antigo e Novo Testamento, tá? Conforme nós temos hoje em nossa mão. É grande a complexidade em torno desse livro. Tanto é que nós vemos hoje, no século 21, tantas ramificações do modo de crer e entender essa mesma Bíblia. O modo de vivenciar a Bíblia. Então, é preciso que para falar da Bíblia, nós respeitemos todas as pessoas que tenham fé em Jesus Cristo. Todas as pessoas que tenham fé no Deus uno e trino e que busca neste livro normas, condutas, valores para viver a sua fé, para aumentar a sua fé em Deus. Então, a todos, o meu respeito, o meu carinho. E vou direcionar agora a fala para os irmãos católicos. Nós sabemos que a seara é muito grande. E sabemos também que os operários são poucos. Mas vamos nos atentar aqui um pouco nessa questão do catolicismo, tá? Na verdade, para o católico, ele acredita que a Bíblia é o livro sagrado porque a igreja assim ensina. A igreja ensina os católicos a crer neste livro como palavra de Deus. Não é o contrário. Através da Bíblia fundamos a igreja. Através da Bíblia sustentamos a igreja. Não. A igreja católica, ela orienta a Bíblia e é orientada pela Bíblia. A Bíblia, como nós conhecemos, ela tem o cânon. E o cânon da Bíblia é exatamente a orientação que se fez da igreja que antecede, sobretudo, o Segundo Testamento, porque o primeiro não. O Primeiro Testamento nós pegamos emprestado, nós herdamos, nós estamos compartilhando com o judaísmo, que antecede a igreja. Então, o berço da igreja é o judaísmo. E o berço da Bíblia, sobretudo o Segundo Testamento, o segundo livro, a segunda parte, é orientado e formado pela igreja. Tá? Então, o que orienta a vida do católico é a igreja, que tem 3 fontes, não somente a Bíblia, mas a Bíblia, o magistério e a tradição. Tradição que nós já colocamos lá em cima, qual que é o sentido dela? Então, a igreja se orienta pela Bíblia. E a Bíblia, para a igreja, ela tem dignidade de palavra de Deus. Ela tem um altar onde ela é colocada e venerada como palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela vem para orientar a vivência da fé em Jesus Cristo e orienta a doutrina da igreja, orienta a sua liturgia, orienta a sua forma de prestar culto, adoração. E a igreja ensina que o Espírito Santo é o inspirador da Bíblia. O Espírito Santo é que fala. E por isso nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê condições de entender o que ele está falando e o que ele quer como vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Encerrando esse primeiro momento dessa série que está começando, é a abertura, quero pedir a vocês que participe
né? Dê opiniões, coloque pontos de vista de vocês e vou deixar já aqui uma pergunta para a gente caminhar, que vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Você conhece alguma história que é tida como sagrada, mas que não está escrito na Bíblia? Se você conhece, comente, deixe o seu comentário aqui para nós. E se você não conhece, também comente, deixe a sua opinião sobre as histórias sagradas. Amém? Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã, um abraço, povo de Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau!